Glorificado seja Deus por mais um momento que Ele nos permite de meditarmos em Sua palavra. Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus porque toda essa conquista não foi realizada pela ação humana, mas foi realizada pela ação do próprio Deus, através da pessoa de Cristo Jesus e a ação gloriosa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvamos a Trindade Sacrossanta e Augusta, porque através da Trindade, nós, os humanos, temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela nos fala a respeito dos dons espirituais. E você que é filho de Deus, conhece os dons espirituais? Você tem contemplado a ação gloriosa de Deus na vida do seu povo lavado e remido no sangue do Cordeiro? Você tem conhecido o que Deus tem revelado para você através da sua palavra? Por exemplo, quando falamos em fé, você tem fé de andar na presença de Deus como convém a um ser que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro? Ou você ainda se indaga o que é fé? Se você faz essa indagação, observe a palavra de Deus em Hebreus 11:1, que define o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então, quando você lê esse texto, você fica sabendo o que é fé. E fé é um dom espiritual. Dentro desse contexto de dons espirituais, nesse momento nos propomos diante de Deus lhe apresentar de forma resumida por os dons espirituais. Podemos intitular essa reflexão como dons espirituais. E você e eu poderíamos perguntar: a Bíblia nos apresenta os dons espirituais? E a resposta é sim. Uma outra pergunta poderíamos fazer: onde encontramos o contexto ou os textos que descreve os dons espirituais? Quero te dizer que, à medida que você lê em 1 Coríntios, em Efésios, em Romanos, você vai encontrar a descrição dos dons espirituais. Você pode até perguntar: quais são os dons espirituais? E a resposta é fé, profecia, servir, interpretar línguas, repartir, sabedoria, cura, saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm, orientar, liderar, apostolado, dar ânimo, conhecimento, fazer milagres, falar em línguas estranhas, ensinar, ajudar e evangelismo. São dons espirituais. No capítulo 12 de 1 Coríntios,
Você e eu podemos contemplar a Bíblia nos apresentando neste livro os dons espirituais, mas também podemos encontrar em Romanos, capítulo 12, ou em Efésios, capítulo 4. Mas dessa feita, ou neste momento, estarei lendo os dons espirituais descritos no livro de 1 Coríntios, ou na carta, ou epístola, que pode assim ser chamado de livro, de carta ou de epístola. Tanto Coríntios, quanto Romanos, quanto Efésios, nesses 3 livros, o Espírito Santo conduz o apóstolo Paulo a descrever os dons espirituais. Em 1 Coríntios, o texto descreve assim: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outro dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, nós vemos a descrição de 1 Coríntios, capítulo 12, os versos de 1 a 11, e vem toda a descrição a respeito dos dons. E seguindo nessa leitura, do verso 12 ao verso 31, que na Bíblia iconográfica, ela tem por título o corpo e muitas partes. Então, a primeira parte do texto é os dons do Espírito Santo, a segunda parte é um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo,
o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Nós vimos aí uma descrição a respeito dos dons, mostrando que todos os cristãos não têm os mesmos dons, mas todos os dons têm funções específicas no corpo de Cristo, têm utilidade e todos são importantes, porque quando um sofre, todos os demais sofrem junto. Quando um se alegra, todos os demais devem se alegrar juntos. Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, que a palavra deixa bem clara a seguinte expressão:
para uma pessoa o mesmo espírito da fé. Então, isso aí nós vamos falar a respeito da fé. Esse mesmo capítulo 12, no verso 10, por exemplo, nós vamos encontrar a descrição a respeito de profecia, pois diz o texto, uma pessoa recebe do Espírito de Deus dons. Que dom? O dom de profetizar, o dom de expressar aquilo que Deus quer que assim seja expresso. Você pode contemplar também, falando sobre a fé, em 1 Coríntios, não só no verso 10, mas também no verso 28. Pois nos diz o verso 28, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas. E o profeta, ele tem a proeminência dada por Deus, ou a designação dada por Deus de trazer a palavra de Deus aos homens. Ele é a boca de Deus diante dos homens. Mas também você pode encontrar em Efésios 4:11. E o dom de servir, onde encontraremos? O dom de servir você encontra em Romanos capítulo 12, verso 7, ou em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Porque o Senhor não só descreve a questão de se ter apóstolos, de se ter profetas, de se ter mestre, mas também destaca o dom de milagres, o dom de curar, o dom de ajudar, o dom de liderar e o dom de falar em línguas. Então, se você contempla neste versículo a descrição de vários dons. Interpretar línguas é um dom e se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. E o Senhor diz que uns vão falar em línguas estranhas. Mas há aquele que vai interpretar para que a igreja do Senhor entenda o que está sendo dito. E o dom de repartir? Encontramos em Romanos capítulo 12, verso 8. O dom de sabedoria? Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. E o dom de cura? 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 28. Saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. 1 Coríntios 12, 10. Orientar, liderar, onde encontramos a descrição destes dons. Em Romanos, capítulo 12, verso 8, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, ou em Efésios, capítulo 4, verso 11. O de apostolado, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, ou em Efésios, capítulo 4, verso 11. Dá ânimo. Romanos, capítulo 12, verso 8. Conhecimento, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Fazer milagres, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10 e 28. Falar em línguas estranhas, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10 e verso 28. Ensinar, Romanos 12, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Em Efésios, capítulo 4, verso 11. Ajudar, Romanos, capítulo 12, verso 8. E evangelismo, Efésios, capítulo 4, verso 11. Quero te dizer, amado ouvinte, querido irmão, que aqui nós temos a descrição dos dons. Busque a presença de Deus para que você entenda qual foi o dom que o Senhor
designou para você e que você possa colocá-lo na prática, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe a todos. Quem vos fala é a missionária Maria Zélia Araújo, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil e membro da Missão Cariri para Cristo, mas, acima de tudo, serva do Senhor. Que Deus nos abençoe.